Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que é atriz, jornalista, escritora, conferencista, ela é professora convidada pela PUC aqui de São Paulo, conferencista internacional e consultora para formação e educadores e gestores de valores humanos. E a querida Marilu está com a gente na Pax há mais de 30 anos e hoje ela vai falar sobre um tema maravilhoso, adorei. Sim ou não, eis a questão. Olha só que legal esse tema. Amei, muito legal mesmo. Amanhã, quarta-feira, dia 12 de julho, eu tô aqui com a doutora Vanderly Marchiori, que é fitoterapeuta e nutricionista, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Ela vai falar sobre a farmácia da saúde. Quais são os ingredientes, as ervas, os alimentos que nos trazem saúde. Vem para cá amanhã às 5 horas que vai ser tudo de bom, tá bom? Vamos dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli, que já está com a gente nesta... Olha só, e a Pax fica no Jardim São Bento, e nós também moramos aqui no Jardim São Bento. Então, um dia muito especial para a gente receber a nossa querida Marilu Martinelli. Tudo bom, querida? Tudo, meu amor, tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para conversar com você e com os nossos amigos, com toda a família Pax e com aqueles que estão chegando agora também, né? Você gostou, né? Sim ou não? Eis a questão. Adorei! Eu achei bárbaro o tema, adorei, super inteligente, uma super sacada. Sabe por quê? Que eu achei que... Isso me veio assim na cabeça. Eu achei sintético e sugestivo. E por que que eu pensei nesse tema? Basicamente, porque numa era de incertezas, o que nos angustia mais é decidir. Sim. O nosso poder de escolhas fica encostado na parede. Por quê? Diante dessa incerteza, você tem duas posições. Ou você se atreve, o que me parece ser o menos dolorido, a entrar no acaso e ver o que dá. Uhum. E escolher dentro destas incertezas todas um caminho que nos faça, pelo menos, menos inquietos internamente, que tenha mais probabilidades dentro dessas infinitas possibilidades. Ou seja, estamos sendo convocados a colocar a possibilidade na frente da dificuldade. A coragem. Sim. Pois bem, nosso poder de escolhas, consequentemente, está num dilema danado. Porque nós fomos criados para ter certezas. E quanto mais certezas irremovíveis você tem, mais você vai sofrer. Sim. Porque na era da incerteza você vai ter tanta solicitação, tanta possibilidade, que se você fica botando o pé no breque para que tudo se acomode àquilo que você acha que é, danou mesmo. Então, me ocorreu a gente refletir um pouquinho sobre o nosso poder de escolhas. Ora, enquanto ser humano e vivo, você não tem outra saída. Você vive de escolher e de agir. Verdade. Não é? E essas escolhas é prerrogativa do ser humano. Porque os animais, eles não podem, por exemplo, escolher mudar de vida, escolher não comer mais carne, por exemplo. Como é que ele vai fazer isso? Não é uma prerrogativa animal. É prerrogativa humana você mudar de ritmo e de rumo. E de hábitos. E escolher. Você vai dizer, não, o bicho escolhe a caça que
que ele vai abater. Não, ele não escolhe. Ele percebe que aquela caça é a mais frágil. E pela lei natural, ele geralmente, as feras, né, eu digo, abatem o animal doente, o animal mais frágil. Sim. Nós não. Por quê? Porque nós somos dotados de responsabilidade, da capacidade de responder por nós, a habilidade de responder por si, responsabilidade. Sim. E a nossa vida é decidida pelas nossas escolhas. Mas, quando a gente escolhe sim ou não alguma coisa, faço dessa ou dessa maneira, tem vários condicionamentos por trás disso. A cultura onde a gente vive, os padrões morais e éticos da sociedade onde você convive, Sim. sua família, as experiências que você viveu, as conclusões que você tirou do que era bom ou não para você, não é? Sim. Por exemplo, nós, brasileiros, temos uma dificuldade enorme de dizer não. E quando a gente diz, a gente justifica. Você já reparou? Porque você tem medo de desagradar o outro, de ser rude. É verdade. Mas a gente se esquece que só sabe dizer não quem sabe dizer sim. Quer ver um exemplo? Uma pessoa liga para você e você já tomou seu banho, está toda limpinha, gostosinha, resolveu, eu vou ouvir uma música, tomar um chá, talvez comer aquele pedacinho de bolo. A pessoa, vamos no cinema? Toda entusiasmada. Aí você não quer de jeito nenhum ir. O que você deveria dizer? Não, eu não estou disposta, obrigada. Não quero. Não era o esperado? Aí o que você faz? Ou você inventa uma história, né? Você diz, eu queria tanto ir, mas, sabe, no momento agora, eu já estou preparada para dormir. E a outra insiste, porque você não foi incisivo, você não falou o que realmente você escolheu, ir ou não ir. Aí começa você a irritar, porque ela fica te colocando na parede para você decidir ir no cinema com ela. E ela, nossa, mas a Carmen, francamente, eu não esperava isso dela. Olha, o desentendimento aconteceu, por quê? Porque você não foi capaz de dizer para ela, não, querida, eu não quero ir, eu te agradeço, fica para outra vez. Pronto. Os europeus, os americanos do norte, os escandinavos, então, são diretíssimos, eles dizem não com a maior tranquilidade. Até muitas vezes para nós parece rude. Né? Por isso que eu te digo que é uma questão muito cultural lidar. As pessoas que são muito assertivas, geralmente para nós, brasileiros, elas têm uma situação grave para enfrentar, porque as pessoas acham que elas são até rudes, grosseiras. Mas sabe de onde vem isso? Vem de uma colonização de submissão. Nós fomos colonizados e submetidos. Nós temos esse ranço entranhado, principalmente nós, mulheres, porque nós também, além de sermos um povo que foi colonizado e submetido, somos um povo que submeteu muito a mulher. Quando houve a submissão
ao colonizador foi de homens e mulheres, mas das mulheres, como sempre, mais do que dos homens. Então, o que é que acontece? Os homens dizem não com mais facilidade que nós. Não é? É mesmo. Porque, Uhum. como éramos muito submissas, e aí muitas de nós ainda o são, você não quer desagradar, porque vem punição aí. Então, eu quero dizer sim, ainda que aquele sim tenha gosto de fel para mim. Se eu não sei dizer não com facilidade, é um parto de montanha para mim. Eu sei dizer sim, eu tenho consciência da minha escolha, da minha decisão? Dificilmente. Muito dificilmente. E aí eu vou tropeçando, né? E vou ficando insegura. Será que eu devia ter dito não para aquele emprego? Tudo bem, não era o emprego que eu queria, mas era um emprego que ia pagar bem. Você ia ficar infeliz nele. Porque não é porque ele paga bem e você fazendo uma coisa que você odeia todos os dias. Pois é. Sair de casa para ir fazer, já pensou? É. Não é? Tem algumas, por exemplo, atividades que são totalmente incompatíveis com a gente, com todo respeito por elas. Por exemplo, eu não seria nunca almoxarife, com todo respeito ao almoxarife, ele faz um trabalho importante, mas eu, para mim, seria mortal, nem que me pagassem uma fortuna. Eu todo dia fazer aquilo lá, e botando as coisinhas no lugar, vendo se aquela coisinha estava no lugar certo, se não está, contando. Isso para mim seria mortal. Era uma escolha só para sobreviver mesmo, que eu faria na vida. Mas era uma escolha que ia me fazer infeliz. Com certeza, não é? Pergunta para você aí, que profissão você não teria? De forma nenhuma. E pergunta se você ficaria na dúvida por não ter escolhido aquela profissão quando foi feito aquele convite. Pergunta para você mesmo se essa dificuldade de ser assertivo, dizer não, não quero, já te causou dor. E às vezes até uma dor decisiva, uma dor que decidiu tua vida naquele momento. Sim. Não é? Sim, claro. Você vai dizer, bom, então escolher é um peso que a gente carrega. É um fardo se você não se autoconhece. Claro. Porque se você não se autoconhece, a sua baliza é o julgamento do outro. Aí, vamos supor, você não aceitou aquele emprego ou aquele convite de casamento que todo mundo dizia, mas ela é uma doida, ou é um doido. Era a pessoa ideal para ela, a pessoa ideal para ele. Quem falou para ela? Mas as pessoas costumam se colocar como parâmetro de sim, não, de certo e errado das nossas escolhas. Você reparou? É verdade. E pior, a gente deixa. Quantas vezes a gente não deixa? Aí a pessoa falou isso. Você não gosta daquele homem lá, ou daquela mulher, mas olha, eu acho que é a pessoa ideal para você. Aí você que ia dizer não, fica. É mesmo, ele é uma pessoa boa, ou ela é uma pessoa boa. Pois é, será que eu estou fazendo certo? Aí eu fico naquele pêndulo, entendeu? Angustiadíssima,
querendo satisfazer a expectativa, e a quem deve ser satisfeito, que sou eu, não. Sim. Observa com que facilidade uma criança que não tem os nossos condicionamentos diz não. As crianças dizem não antes de dizer sim. Uhum. Reparou? Claro. Outra facilidade, com maior. Você ofereceu para ela uma comida que ela não quis, na hora balança a cabecinha e não come. E você, como está acostumado a viver entre o pêndulo do sim, do não dos outros e não seu, você diz, meu Deus, essa criança está me desafiando. Essa criança quer me matar, não está vendo que eu não posso ficar nessa angústia dessa criança que não come, que vai ficar fraca, e por aí vai. Quando a criança diz sim, quando você pergunta o nome dela, quando você diz quem é você, ela pega o dedinho e aponta para o coração e diz, eu? O que isso quer dizer? Ninguém aponta para a testa para dizer eu. Aponta para o peito, e mais especificamente para a glândula timo, né? Que é a glândula que, quando você nasce, é enorme. E à medida que você vai ganhando vida, atravessando anos, você vai tendo a diminuição dela. E ela é a nossa imunidade, ela é a nossa intimidade, o íntimo. Íntimo, dentro do timo. E você sabe disso, porque quando você é criança, você faz isso. Imediatamente. Eu? Então, o autoconhecimento é fundamental para que você saiba dizer não e saiba dizer sim. Não sem culpa, consciente da sua escolha, e o sim sem dúvida. Crente por inteiro da escolha que você fez. Ora, não saber dizer exatamente o não e o sim também dificulta você exercitar uma virtude que lhe é inata, que é a sinceridade. Sim. Por quê? Porque a sinceridade implica a honestidade de você com você. Se você não é sincero com você, é difícil você ser sincero comigo. Muito. As suas escolhas jamais serão sinceras. E outra, eu não estou aqui defendendo que você diga a verdade absoluta para todo mundo o tempo todo. Até porque você vai cometer sincericídios pela vida fora, não é? Tipo, por exemplo, não é? Como eu disse uma vez para uma aluna minha, uma professora, ela disse assim, mas como é que eu vou dizer sem ofender? Eu digo, tem maneiras de você dizer sem ofender. Tem maneiras de você ser sincera sem ofender. Se você vê que mesmo suavemente você vai dizer, você vai ofender, não diga, porque a primeira coisa é você estar tão atento ao outro para perceber se ele está preparado para ouvir aquilo. Não precisa mentir. Como nós estamos na vida destinados a escolher e agir, até porque a omissão já é uma escolha, eu escolhi não fazer, né? Escolhi não dizer. Se eu escolhi a inação, eu assumi uma atitude. A atitude também já é um posicionamento, uma ação, né, que eu me defini pelo sim ou pelo não. Sim.
Se você vê que nos olhos daquela pessoa, que tudo o que ela não pode ouvir naquele momento é a verdade, não diga. Que é evidente que a verdade é fundamental. Mas desde que ela não fira. Por exemplo, imagina se entra na sala uma pessoa, uma mulher gordinha, mas bem gordinha, né? Vestida de vermelho, um vestido de vermelho cetim, ela baixinha, ela vai parecer o quê? Um caqui. Você vai dizer, quando ela chegar achando que está arrasando, como é? Gostou do meu look? E eu, você está um caqui verdadeiro, um tomate maduro. Olha que horror! Uma grosseria absurda. Pois é. Mas como eu, hipocritamente, me escudo no meu sincericídio, vou espalhando farpa para todo lado, eu digo, desculpe, mas eu sou muito sincera. Cuidado. Porque você, muitas vezes, pode, consciente ou inconscientemente, estar utilizando a sinceridade, entre aspas, para destilar seu veneno. E esse veneno pode ser apenas a explicitação das suas dificuldades de escolher, de dizer sim e dizer não nos momentos corretos, dos sapos que você teve que escolher, aí você culpa quem? O outro, a vida, menos você. Não é? Quando eu escrevi para você sim ou não eis a questão, eu fiz parafraseando Hamlet, né, em Shakespeare, que é to be or not to be. The question. Pois é, mas ser ou não ser é muito parecido assim, não. Se eu sou uma pessoa assertiva, é porque eu sei. E se eu sei também como te dizer isso de uma maneira clara, sem subterfúgios e sem te ferir. Ora, nós não podemos nos furtar numa convivência a desagradar o outro de alguma maneira, nem ele a nós. Isso vai acontecer. Mais dia, menos dia. Desagradar é uma coisa. Machucar, ferir é outra muito diferente. Porque o desagrado, até eu precisaria ser desagradada naquele momento, porque eu podia estar envolta numa ilusão louca, fazendo avaliações e dizendo sim para alguma coisa que não era compatível comigo. Aí você chega para mim, numa convivência, e diz, não presta atenção. Isso daí, você refletiu bastante sobre isso? Esse sim, essa escolha que você fez, você acha que vai ser boa, que vai te trazer alegria, que vai fazer teu olho brilhar? Vai fazer você crescer? Eu posso ficar machucada, embora você tenha sido carinhosíssima comigo, porque tudo que eu quero no mundo é não mudar de ideia, não mudar de opinião. Claro. E você está me obrigando a refletir. E, consequentemente, a colocar a minha certeza em jogo. E eu não quero. Eu não quero porque eu tenho muito medo de me dimensionar. E para me dimensionar, eu preciso me interiorizar e ver quais são os meus entraves, quais são meus defeitos, quais são os meus talentos, quais são as minhas virtudes. Ora, é muito diferente de você chegar para mim e dizer, olha, não aceito
isso, não, porque isso aí tem nada a ver com você. Você não tem capacidade para fazer isso. Você pode até estar sendo verdadeira, mas você está me ferindo mortalmente. Né? O autoconhecimento é o fio condutor para você saber dizer sim e saber dizer não da forma correta e na hora correta e para a pessoa correta. Uhum. Eu vou contar uma história que um grande mestre contava para mostrar a importância de você saber quem é, qual é a sua função na vida, a alegria que isso lhe traz e o quão libertador isso é. Então, esse mestre era Sri Ramakrishna. Chamavam-no o louco de Deus, de tanto que ele entrava em êxtase absoluto. E ele conta a seguinte história, que um dia, uma tigresa grávida, já para ter a sua cria pesada, ela está se arrastando, procurando um lugar, uma planície, onde ela pudesse ter o seu parto e dar a vida ao seu tigrinho, ou tigresazinha. E ela vai, coitada, se arrastando, e ali ela tem, eu ia dizer, a sua delivrance. Estou muito francesa hoje. Ela teria tido, foi a palavra que me veio, achei engraçado. Ela teria tido seu parto tranquila. Só que foi um parto difícil, ela morreu. Nessa planície tinha um bando de carneiros pastando e liderados por uma carneira, uma ovelha, junto com o macho alfa, o carneiro alfa. E o tigrinho, coitadinho, nasceu e foi em direção a eles. Por quê? Ele não sabia quem ele era, ele viu eles comendo, e ele resolveu, e eles aceitaram ele. E ele pequenininho, com uma dificuldade, menina, enorme, porque os dentes dele não foram feitos para comer grama. E ele lá, se lascando, até que aprendeu. E esse redil, esse bando de carneiros e ovelhas adotou ele. E ele foi crescendo com os hábitos, com mesmo os hábitos, os ritmos, as escolhas dos carneiros e ovelhas. Mas ele cresceu, né? Ele já era um adolescente. Quando um certo dia aparece, menina, do nada, um tigre adulto, forte, enorme, consciente dele mesmo, porque se existe um bicho com consciência de si mesmo, é tigre, né? Você olha no olho dele, ele está dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sei minha função na vida. Reparou? Por isso tanta gente tem medo de olhar no olho dele. O leão não. O leão é um bicho magnífico, mas não tem essa autoconsciência que o tigre tem. Reparou? Uhum. Esse enorme tigre aparece os carneiros, as ovelhas, ó, fugiram, porque elas sabiam que ele era uma ameaça. Mas o tigre pseudo carneiro ficou. Aí o tigrão
tigrão adulto chega perto dele e diz: você não tem vergonha? Ele: por quê? Você é um tigre, você não é uma ovelha, você não é um carneiro. E ele cada vez mais perplexo. Vem aqui. Ele: não, amedrontado. Aí ele disse: você já se olhou? Você viu que você não é como eles? Você já percebeu quem você é? Ele: não. Aí o tigrão pegou ele, levou numa lagoa de águas muito plácidas e disse: olha você. E ele se olhou no espelho da água. Uhum. E ele olhou o tigrão junto dele. Então ele viu que era igual, que aquela era a espécie dele. Aí o tigrão pega ele e diz: vem cá. Levou ele para uma caverna, onde tinha ainda a carcaça de um animal que o tigrão havia abatido para comer, e dá a ele um naco da carne. Ele nunca tinha comido. E diz a ele: coma. Ele estava ali obedecendo de todo jeito, que ele estava com medo. Ele comeu. No que ele comeu, ele não sabia muito bem, porque ele não estava habituado, mas quando ele usa os molares e que ele sente o gosto da caça, ele solta o seu primeiro urro, o seu primeiro sinal de que sabia qual era a sua função e quem ele era. Assim somos nós. Quando nós descobrimos que não somos superanimais, que somos seres supraconscientes, Sim. os únicos capazes em toda a criação de dizer sim e de dizer não, com o mesmo peso e a mesma convicção. Quando nós somos os únicos com autoconhecimento, daí sermos parceiros do universo, coautores com Deus. O êxtase que isso nos provoca é imenso. Uhum. Não existe alegria maior, nada mais libertador do que você saber quem você é. Sim. O que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel na vida? Quais são os valores que pautam a sua existência? Já que você tem que ter um parâmetro, uma diretriz, já que você está aqui, sempre em movimento, tendo que agir e tendo que escolher, pelo menos você tem que desenvolver em você a capacidade de escolher o mais certo possível, de acertar mais. Sim. Até porque você não está aqui para sofrer. Claro. Não está. Interessante porque nós, judaico-cristãos, temos uma ideia de que sofrimento é inerente e sem sofrer a gente não evolui. Isso é uma máxima judaico-cristã. Os orientais, ao contrário. Os orientais, e principalmente numa frase, o Sr. Buda define isso. Já que o sofrimento é inevitável, você não precisa
precisa alimentá-lo. Confúcio diz o seguinte: o sofrimento é como um pássaro. Ele vai voar. Não deixe ele fazer ninho na sua cabeça. Uhum. Os orientais lidam com o sofrimento como algo que vai passar inevitavelmente. A gente não. Para nós, o sofrimento é um vaticínio. E, às vezes, de tanto medo de abrir portas para o sim, porque a vida é sim. Deus é sim. Claro. Então, você fica naquele sofrimento. Você pega e se enclausura em você mesmo, alimenta aquela dor antiga, e quando aquela ferida está criando uma casquinha, você vai lá e tira, porque você quer que sangre. De medo de agir, de ter que escolher um caminho. Olha o sim ou não aí. Né? Na realidade, se Deus é sim, e é, a Bíblia diz isso, inclusive, lindamente. Uhum. E eu me referi a ocidentais e orientais. Então, eu acho que está na hora, já que a gente está com as distâncias tão encurtadas, e nós somos seres multiculturais, porque a gente tem que conviver com culturas as mais diversas, queiramos ou não, por mais empedernidos que sejamos nas nossas certezas, você não pode negar que você tem a instantaneidade da informação e que você hoje se liga à televisão, você comunga. Por exemplo, domingo teve uma festa incrível aqui em São Paulo da colônia nipônica, da colônia japonesa. Pô, é inevitável você comungar com aquilo. Inevitável. Não é? Claro. E que enriquecedor que isso é. E mesmo que você não esteja tão consciente disso, mas você comunga culturalmente com a comida dos outros povos, com os hábitos deles, com a arte deles. Portanto, esse caldeirão cultural que nós estamos vivendo atualmente, me parece, ainda que a resistência insista por medo, na insistência de dizer o não, não é o não porque eu tenho uma convicção de que aquilo não me convém, é o não porque o sim me assusta. Esse é o retrógrada, esse é o preconceituoso. Sim. Porque depois de um namoro de muitos anos entre Oriente e Ocidente, que criou muitos equívocos, que foi um maravilhamento com o Oriente, então só prestavam as coisas orientais, sem se aprofundasse em nada. E se criou uma idealização de que o mundo oriental era perfeito. Não. Ele está em aprendizado, como a gente está. Uhum. Só que, desde tempos imemoriais, o Oriente orientou. Não é à toa que ele chama Oriente. Qual é a tradição espiritual que não nasceu no Oriente? Não existe. Todas Não tem, pois é. nasceram do Oriente. Por quê? Porque desde tempos imemoriais, o Oriente orientou. E o Ocidente, osso e dente, digeriu, saboreou, degustou e colocou uma prática, uma objetividade do conhecimento na vida. Então, como é que você pode separar um do outro? Não dá. Porque
praticidade ocidental e a inspiração oriental constitui a raiz, a base, o alicerce do conhecimento humano. Não só espiritual, mas filosófico e de costumes, inclusive. É interessante você observar o quanto a nossa dificuldade de dizer sim ou não nos torna frágeis, muito frágeis a ilusões. Eu me lembro, e você se lembra também, e muitos dos nossos amigos vão se lembrar de que houve uma época desse namoro com o Oriente que as pessoas faziam absurdos, porque distorciam o conhecimento e apareceram os falsos mestres. Nossa, sim. Não quero citar aqui esse, nem aquele, para não ferir as escolhas das pessoas. Os sims que disseram, não quero. Mas tinha uns que aproveitavam ganhando dinheiro, fortunas de heranças. Nos Estados Unidos foi um absurdo, isso aconteceu inúmeras vezes, de um determinado mestre que fez isso, que era um homem com grande conhecimento, grande carisma, e que foi distorcido. Muita gente, diante de um conhecimento ancestral do uso das plantas de poder que os nossos irmãos incas adquiriram, os nossos irmãos indígenas, dos nossos povos originários adquiriram, que é um conhecimento extremamente poderoso das plantas de poder, mas um fio muito tênue. Eram preparados os xamãs para utilizar. Não é uma coisa, banalização que estão fazendo de um ritual, de um poder extraordinário que destampa seu inconsciente e lhe permite navegar além do tempo. Se você tiver um traço esquizoide, você não volta. Que é o uso do ayahuasca. Essa banalização que cria a ideia de que o caminho é fácil, de que o caminho é rápido, de que a porta não é estreita, como dizia Jesus. Jesus dizia que a porta era estreita. Então, você acha que aquilo lá é uma saída, né? Você vai tomar um chá, vomitar muito, ter uma série de visões e iluminou. Não é bem assim, não. Olha, Carmen, meus amigos, eu vou dar um testemunho vivido. Eu fui dar um workshop na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Depois que eu dei o workshop, uma das participantes, que era uma psicóloga, me convidou para eu dar uma palestra na clínica dela. Eu achei que era para o público normal. Eram todos os egressos do hábito de tomar ayahuasca sem uma orientação, sem preparo. Ora, o xamã navega nos seus subterrâneos e nos seus céus com facilidade. Sai deles incólume. O que é o xamã? Senão alguém que viveu uma experiência profunda, transformadora, sim, que fez com que ele emergisse de si mesmo encantado,
Ou então foi alguém que, pelos seus talentos e pela intuição iluminada do xamã, do homem sagrado daquela comunidade, foi escolhido por ele, viu que ele era seu substituto. Aí vem um Zé das Couves, vem, toma uma planta de poder daquela, pira. E mais responsável ainda, quem dá, né? Claro. Quem oferece. Menina, para eu fazer essa palestra, foi uma torada. Imagina. A energia era terrível, Carmen. Era uma energia de limbo. Se eu tivesse perguntado para ela, querida, a palestra que você está querendo que eu dê é para quem? E que tema você gostaria que eu focasse? Olha o sim e o não de novo. Eu não quis ser desagradável, sabe? Uhum. Em vez de ter sido assertiva. Sim. O que aconteceu? Passei um dos piores momentos da minha vida. Por quê? Porque ela, no entusiasmo do workshop, ela quis que eu desse a palestra. Eu, naquela euforia, porque o workshop tinha sido muito bom, as pessoas elas pareciam estar muito tocadas e tal, eu já, sim. Não, não é assim. Não beneficiei ninguém, Uhum. e muito menos a mim. Por quê? Porque eles estavam hipnotizados, eles não ouviram nada do que eu disse. Uhum. Nada. Gente, olha, a importância do nosso tema, do sim e do não, é muito grande. Desde o nosso cotidiano, as nossas escolhas, até convites que nos façam, situações que se apresentam, até decisões de vida total. Se a gente tem que viver nesse pêndulo entre o sim e o não, que as nossas escolhas sejam mais conscientes possíveis. Sim. E que a gente procure desenvolver em nós assertividade. Não, eu não posso. Sem medo Sim, claro. de estar sendo inconveniente, de estar sendo dura, de estar sendo deselegante. Não. Porque se você não souber dizer não, você vai dizer sim errado. Muitas vezes, até um sim que te cria uma situação sem volta. Até que você aprenda a dizer não. Porque nada é definitivo. Nada é definitivo. Então, saber que os nossos nãos e os nossos sims também são flutuantes. Eles não são definitivos. Uhum. E nós dizemos uma coisa muito tonta. Não é não. Sim, assim. Não. Isso eu não tenho medo de dizer com assertividade. Não é verdade. Quantas vezes dentro do seu não está um monte de sim? E diante do seu sim, um monte de não. A gente precisa, nessa era de incertezas, onde as escolhas são tão fundamentais, Carmen, meus amigos, mais do que nunca, se colocar em trânsito, em travessia, em mutação. Sim.
para isso, a gente precisa ter coragem. Coragem de olhar para si mesmo, reconhecer os nossos abismos, os nossos precipícios e reconhecer também os nossos voos. Um mestre tibetano com quem eu tive a honra de ter aulas, mestre Shagdu Rinpoche, ele dizia, olha, negar a si mesmo é como ver o seu rosto sujo na superfície do espelho e querer limpá-lo, não o seu rosto, mas a imagem no espelho. Olha que verdade absoluta. Profundo. Eu acho que nós estamos sendo compelidos, Carmen, meus amigos, a perceber que tudo está em nós, Sim. ao nosso redor, e que pode estar por nós ou não, desde que você encare você mesmo, a vida, as pessoas, os fatos, as fases, já que cumprimos ciclos, a vida é cíclica, o tempo é cíclico. Diante de fases, por mais árduas que elas estejam sendo para nós, o sim e o não estão ali. E o poder das nossas escolhas faz toda a diferença. Eu acho que está na hora de encerrar, né, Carmen? Tem 6 minutos. Porque eu estou sem relógio hoje. Então, eu gostaria de enfatizar o quanto é importante nós recuperarmos em nós um poder que Deus nos deu, que é o poder de exercitar a plenitude da nossa humanidade, de pôr em movimento a integridade do potencial humano. Veja, quando a gente fala de sacrifício, todo mundo imagina logo uma renúncia dolorosa, uma dor, um autoflagelo. Não. O sacro ofício, o fazer sagrado, pode ser sacrificante para nós, que nem uma cebola, a gente descascando até chegar ao núcleo. Mas é o sacro ofício. É diferente de sacrifício no sentido de dor, de flagelo. É tornar sagrado. Nós, humanos, somos capazes de exercitando o nosso potencial humano, que vai sendo descoberto à medida que você mergulha na sua interioridade e vai rompendo as brumas de Avalon interna, ou seja, vai tirando aquilo que embaça a sua visão do real, do que é verdadeiro, do que é imutável. Você vai se conectando e vai escolhendo, consequentemente, baseado em parâmetros que são pilares de sustentação da sua humanidade, da sua capacidade de colocar em movimento, de escolher, de discernir, de afirmar ou negar com a inteireza de quem você é. Sim. E não de quem você pensa que é, como o nosso tigre
da fábula de Ramakrishna. Isso não quer dizer que você vai acertar a efeito louca, direto. Não vai. Não é o pêndulo, sim ou não, certo, errado, bom e mal. Direto. Não é? Mas é perceber que um está dentro do outro. Sim. Sai Baba dizia, se Deus resolvesse, vou tirar toda a negatividade de dentro do ser humano, todo o engano de dentro, a humanidade ia acabar. Tão mesclados estão o certo e o errado, o bem e o mal, o sim e o não. Com certeza. Eu gostaria que vocês... Obrigado, meu amor. Eu gostaria que vocês dessem um retorno para a Carmen do que vocês acharam dessa reflexão. Se vale a pena. Se de alguma maneira eu te instiguei, te convidei para fazer essa viagem interior de autopercepção. Para que, já que é inevitável ficarmos pendulando, né? E dificílima, se não impossível. Impossível não, porque impossível não existe. Impossível é o nosso medo que fala que é. Tudo é possível. Mas já que é inevitável, sim e não, escolho essa, escolho aquela. Em vez de fazer disso um martírio, vamos olhar para isso como uma evidência de que nós somos passageiros da eternidade. Tudo É verdade. está em movimento. Um beijo carinhoso para você, querida. Um beijo carinhoso para todos que estão nos acompanhando. Amém. Responda a questão, sim ou não? Legal. Responda, sabe como? Depende de mim. A Vilma escreveu, maravilhoso, gratidão. E a Marta, sim, a vida mais leve. Obrigada, Marilu. Beijo grande, vai fechar aqui o Instagram. Gratidão, namastê, família Pax. A Veneza foi ótimo, sempre suas palavras trazem muita sabedoria. Gratidão de coração. Obrigada a todos vocês. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, Marilu, querida. Até a próxima semana. Até.